sinais de que a sua hora chegou. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque Deus dá sinais de que a nossa hora chegou. O que significa isso? Sinais de que a nossa hora chegou. Você sente, Deus fala no seu espírito, uma confirmação, uma testificação do Espírito Santo dentro de você, que você está muito próximo de entrar num novo tempo na sua vida. E eu gostaria de mostrar isso para você na palavra, de como Deus, Ele revela esse tipo de coisa para nós, quando estamos para viver uma promoção, quando estamos para entrar num novo nível de vida, até mesmo um novo nível de prosperidade, quando estamos para encontrar alguém no nosso caminho, que Deus mandou para o nosso caminho, e até mesmo as conexões do nosso destino. Você tem que entender que Deus fala. Deus fala. E se a sua hora é chegada para algo, se a sua hora é chegada em uma estação, em um tempo, saiba que Deus vai te mostrar isso. Deus vai te mostrar isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Ele testifica que somos filhos de Deus, Ele testifica as promessas de Deus, Ele confirma a palavra de Deus na nossa vida. Quer saber mais? Quer receber uma oração no final? Então fica aí até o fim, porque eu vou estar orando por você também, para que você tenha mais esse discernimento, sabe? Essa apuração de que Deus está falando com você, de que Deus está se revelando. Escreve aqui nos comentários, sinais divinos. Escreve aí, sinais divinos, porque o nosso Deus é um Deus de sinais e maravilhas. E eu quero compartilhar com você essa palavra. Se você não é inscrito no canal, te inscreve agora e compartilha com outras pessoas, porque vai ser bênção também para a vida dela. Às vezes, você está aqui não só para você receber, mas também para você abençoar mais alguém. Às vezes, essa outra pessoa não pôde estar aqui, daí Deus te traz aqui para ouvir por ela e mandar para ela. Quantas pessoas já falaram isso para mim que aconteceu? E eu não costumo dizer isso toda hora, mas eu sei que Deus vai usar alguém aqui. Deus vai usar alguém aqui para outra pessoa. Então você entrou aqui para ser abençoado e você, na verdade, vai ser abençoado, mas vai ser abençoado enviando para outra pessoa essa palavra, essa direção. Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 26, diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Davi, ele estava entregando marmita para os irmãos que estavam na guerra. Enviado pelo pai, ele levou queijo e outras coisas para os irmãos, para o capitão da guarda. E quando Davi estava ali no campo de batalha servindo os irmãos, ele viu quando Golias começou a afrontar, quando Golias começou a zombar de Deus e zombar do exército de Israel. E o que me chama a atenção é que Davi, ele poderia simplesmente, ter servido os irmãos e ter saído dali, ter voltado para cuidar das ovelhas do pai, voltado para os seus afazeres, mas Davi foi impelido pelo Espírito. Ele foi impelido pelo Espírito. É como se aquela afronta fosse para ele. É como se aquela afronta fosse para ele. Ele tomou para ele aquela afronta. E sabe por que ele tomou para ele aquela afronta? Porque ele entendeu, talvez não naquele momento, mas é a forma como o Espírito Santo trabalha, que o Senhor estava movendo ele contra Golias. A Bíblia diz que o Senhor permitiu também com que as pessoas se levantassem contra Sansão, porque o Senhor tinha já algo relacionado a Sansão se levantar contra aqueles homens e mulheres que estavam atacando Israel. Ou seja,
eu acredito que sempre que Deus está sinalizando um tempo novo na nossa vida, Ele vai colocar no nosso espírito algo e vai produzir um foco naquilo que antes nós não tínhamos. Davi entendeu, sabe, que aquelas palavras também diziam respeito a ele. Quando a nossa hora chega, e isso é importante você compreender, quando a nossa hora chega, você vai sentir dentro de você, que Deus está falando com você naquele momento. Sempre que você ouvir uma palavra que fechar em você, uma palavra, sabe, que ela vem com uma luva, aquilo impacta por dentro, saiba que é o Espírito Santo anunciando um novo tempo na tua vida. É o Espírito Santo anunciando um novo tempo. Quando eu estava em Buenos Aires, eu estava naquela conferência que eu recebi aquela palavra que haveria mais de Deus para a minha vida. E eu recebi aquele impacto dentro de mim porque eu entendi que aquilo estava falando sobre mim. Aquilo dizia a respeito de mim. Parece que estava só eu naquele auditório, no meio daquela multidão. Sempre que Deus está inaugurando um novo tempo na sua vida, que a sua hora chegou, você vai sentir e receber que uma palavra é para você. É diferente de uma palavra de ensino, sabe? É diferente de uma palavra de sabedoria, que você recebe conselhos, mas é quando a palavra ela encaixa dentro de você, sabe? Ela encaixa dentro de você e você diz assim, isso é para mim. Isso é para mim. Eu dei um testemunho hoje, eu não sei se você estava comigo na oração da manhã, mas eu dei um testemunho a respeito de um senhor que estava com muita dor. Ele estava, na verdade, com um problema no estômago, certo? Ele teve um problema grave e daí melhorou e depois o problema voltou. E ele estava na oração. E daí, no meio da oração, eu parei de declarar o Salmo 91 e liberei uma palavra sobre alguém que estava doente ali ao vivo. E aquele senhor tomou posse. Tomou posse, que eu digo, ele creu que Deus estava falando com ele ali naquele momento. Ou seja, chegou a hora da cura dele. Ele sentiu que aquilo era para ele e ele agarrou pela fé. Ele creu que Jesus Cristo iria curá-lo e daquele momento em diante, ele não teve mais dor. Daquele momento em diante, ele foi completamente curado. Então, quando a nossa hora chega, e isso é um sinalizador para nós, amém? Quando a nossa hora chega, nós vamos receber aquela palavra e vamos abraçar, porque sabemos que aquela palavra é para nós. Você vai segurar aquela palavra na sua vida. Você vai segurar aquela palavra na sua vida. E isso é um sinal. É um sinal de que Deus está anunciando um novo tempo na sua vida. Você sabe, isso é para mim. Isso que está sendo falado aí nesse púlpito, isso que está sendo falado por esse pastor, por esse bispo, por esse profeta, seja quem for, isso é para mim. Deus está falando para mim. Isso é um anúncio de Deus para mim, que um novo tempo está chegando para a minha vida, para a minha casa. Certo? Então, quando você sente que algo é para você, é o próprio Espírito Santo. É que nem quando Davi entendeu, né, que aquela luta ali de Golias era para ele. Ele entendeu que aquilo era para ele. Por quê? Porque era o destino dele. Deus estava confirmando, era o Senhor que estava, sabe, movendo Davi. O Senhor estava inspirando Davi para lutar contra aquele homem. Quando Deus coloca algumas inspirações em nós, de começar certas coisas, de fazer certas coisas, isso é um sinalizador. É um sinalizador de um novo tempo. Até mesmo ideias inovadoras que você tem, que você, sabe, só agradece a Deus por ter tido aquela ideia, sabe? Isso é um tempo novo que o Senhor está anunciando dentro de você. É por isso que você sente isso. Por isso, aí você já vai saber também que é Deus falando com você, é Deus lhe direcionando a algo extraordinário. O próprio Espírito Santo dentro de nós vai nos mover em relação a uma palavra. Amém? Escreve aqui nos comentários, meu tempo chegou. Escreve aí, meu tempo chegou. Escreve com toda a fé que você tem, meu tempo chegou. Eu quero fazer uma oração por você. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, seus negócios e todos os seus projetos. A minha oração, Senhor, é para que um tempo novo seja anunciado a ela. Eu quero declarar, Pai, que chegou o tempo onde o Espírito de Deus irá